Bom dia! Oi, gurias! Vamos falar hoje sobre cardápio nessa fase da quarentena. Improvisei um cantinho aqui para ter uma privacidade, para conversar com vocês e trazer esse assunto que é de extrema importância. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Crítico, incerto, muitas coisas, muitos pensamentos na nossa cabeça com relação a essa situação toda do coronavírus. A gente tem muitas dúvidas. Realmente é um período que a gente está em adaptação, porque nenhuma de nós viveu isso em algum outro momento, né, da vida, então a gente está se adaptando. E o que acontece é que ficar em casa, ficar tanto tempo assim em casa e junto com as pessoas, não podendo sair, não podendo fazer academia, não podendo ir no mercado e realizar as nossas refeições da forma como a gente gostaria, nos atrapalha, né? Não dá pra dizer que não. E também tem toda uma questão de ansiedade envolvida com tudo isso, e a gente acaba às vezes comendo mais. E eu sei que muitas de vocês que estão aqui, eu diria que pelo menos 95%, querem emagrecer, estão nesse grupo, estão acompanhando o meu trabalho porque querem emagrecer. Eu trabalho exclusivamente com emagrecimento feminino, né? E eu trabalho junto com uma psicóloga, que é a Daniela Dami, que vai estar conosco nessa Semana do Equilíbrio e da Saúde também, para que a gente consiga emagrecer nessa fase da quarentena, ou pelo menos não engordar, tá? A gente sabe que nosso objetivo principal é ter saúde, é ter equilíbrio, né? E o emagrecimento ele é importante. Claro que a coisa mais importante de todas nesse momento é a saúde. Mas o emagrecimento também é importante, né? Para quem quer emagrecer. Quantas de vocês aqui que prometeram ali na virada do ano de 2019 para 2020 que iriam emagrecer em 2020, né? E assim, o fato é que a gente não sabe quando que essa situação toda do coronavírus vai terminar, a gente não sabe como que tudo isso vai se passar. Mas uma coisa é certa, isso vai acabar. Em algum momento, graças a Deus, isso vai acabar. E quando tudo isso acabar, a gente quer estar bem, a gente quer ter saúde, a gente quer ter energia. A gente não quer estar com 10 quilos a mais. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gurias. Tem pessoas que na quarentena já engordaram, que faz uma semana que estão em casa e já engordaram 3 quilos. Tem pessoas que quando terminar esse processo todo da quarentena, essa situação, toda essa crise toda do coronavírus, vão estar com 10 quilos a mais, sabe? Então eu volto a dizer, o nosso foco ele é a saúde, a coisa mais importante de todas, sempre, nesse momento, em qualquer outro momento, é a saúde, eu sei. Mas para quem tem o objetivo de emagrecer, não se esqueça, tudo isso vai passar. E quando passar, tu não quer estar com 10 quilos a mais, tu não quer estar com 5 quilos a mais. Bom, se tu não emagrecer na quarentena, ok, tudo bem, mas também não vamos engordar, né? Porque daí tu vai ter todo um prejuízo, tá? Então vamos lembrar que tudo isso vai passar, o tempo passa assim. Quando a gente vê, é verão de novo e aí tu não quer estar com prejuízo, né? Então por isso que eu vim aqui falar hoje sobre toda essa questão do cardápio. A gente vai ter vários tópicos, inclusive vários assuntos, né? Deixa eu até pegar aqui para falar para vocês. Então hoje é a nossa primeira live, a gente vai falar sobre cardápio, lista de compras, né, para a família inteira. Aí a gente vai ter uma live por dia a partir de hoje, tá? Hoje que é dia 25 de março. A partir de amanhã, então, temos como controlar a ansiedade e a compulsão alimentar, né? Nessa fase de quarentena, de ficar mais em casa, de talvez estar comendo a mais. O que é possível fazer para fortalecer o sistema imunológico também é um assunto de live. Como estabelecer uma rotina em casa de trabalho, uma rotina saudável mesmo, com ou sem filhos, né? Mas estando junto com as pessoas que a gente mora. Como controlar a quantidade de comida em tempos de quarentena, pra gente não comer até os pés da mesa, né? Que tá ali em casa, daí toda hora passa no armário, quer beliscar uma coisinha, quer comer alguma coisa, né? Vamos ter técnicas e exercícios de respiração e relaxamento para controlar o estresse, para controlar a ansiedade, tá? E ideias também pra gente usar o nosso tempo na quarentena de uma forma útil, né? Pra gente conseguir emagrecer e para resolver outras coisas da nossa vida que também são importantes. Por isso que a gente tem aqui essa questão da psicóloga também, que é a psicóloga Daniela Dami, que trabalha comigo, e vai estar fazendo as lives também. Nós também teremos, gurias, aqui uma ferramenta de emagrecimento por dia, tá? Que a gente vai passar para vocês em PDF, daí a gente vai explicar para vocês aqui no grupo como que funciona. E teremos uma receita por dia aqui também. Então são 3 coisas por dia, tá? Vocês acompanham a hora que vocês quiserem, fica tudo salvo aqui dentro do grupo. Quem tá acompanhando pelo Telegram, fica tudo salvo lá também. Nada disso tem custo, tá? Vocês podem acessar a live, ferramenta,
as receitas a hora que vocês bem entenderem, certo? Fiquem bem à vontade em relação a isso, cada uma se adaptando à questão da rotina, né? De viver essa rotina dessa forma, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre cardápios. Eu fiz algumas anotações de coisas que eu realmente acredito que é muito importante que a gente converse. Eu vou tentando acompanhar as perguntas de vocês também, tá? Podem deixando as perguntas que eu vou respondendo, tá? E bom dia a todas que estão aqui. Já vi vários nomes conhecidos, outras pessoas novas aqui no grupo. Bom, primeira coisa, gurias, que a gente tem que parar um pouquinho pra pensar, tá? A gente não. Nesse momento é muito possível que algumas de nós não tenhamos todas as coisas que a gente gostaria em casa, na geladeira, no armário, né? Por quê? Porque a gente não tá podendo ir no mercado, tem gente que tá podendo ir no mercado, e aí chega no mercado e teve gente que comprou tudo e não sobrou nada, né? Então, assim, ó, aqui tá acontecendo aqui na minha casa, por exemplo, nós temos fruta ainda, tá? Pra fazer suco que a gente faz todas as manhãs, mas uma fruta por dia só que a gente tem pra fazer suco. E nós temos uma salada por dia, tá? Que a gente se organizou pra ter uma salada assim por dia. Tem várias coisas que eu não tenho mais em casa, não tenho pão integral, que é uma coisa que eu gosto, por exemplo. Várias farinhas que eu uso pra fazer bolo e tudo mais, não tenho mais também. E a gente tá realmente evitando sair. Então tá tudo bem, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Então, se tu por acaso ver uma receita aqui ou em qualquer lugar, alguma coisa que tu gostaria de fazer, mas que tu tá sem os ingredientes, calma, relaxa. A gente vai fazer o melhor que puder. Então, se tu por acaso tá sem salada, se tu por acaso tá sem fruta, não tá podendo sair pra comprar, relaxa, é só uma fase, tá? Seria bom ter as coisas todas? Seria. Nossa, eu queria estar testando aqui um monte de receita, mas não tá dando, porque eu não vou ficar saindo toda hora. Eu tô sem sair desde quinta-feira, faz quase uma semana que a gente não sai. Amanhã é muito provável que a gente vá ter que sair, porque não tem como não ter mais nenhuma salada, vai acabar tudo, né? Então a gente vai sair, mas assim, a gente tá se adaptando. Eu gosto de sempre almoçar com 3 tipos de salada, por exemplo, mas não tem uma só por dia e paciência, tá? Então eu falo isso pra tranquilizar vocês. Se tu tá sem alguma coisa em casa, fica tranquila, a gente vai se virar com o que a gente tem, tá? O que que é importante que a gente tenha dentro das nossas refeições? Só uma observação, eu vi que algumas pessoas comentaram aqui, 2 pessoas que não tá funcionando, talvez algum problema de conexão. Atualiza o navegador, talvez seja a minha internet, talvez seja a tua. Eu vou dar sequência, porque depois eu vou pegar a gravação e mesmo que não tenha a melhor qualidade de internet, a gente vai se virar do jeito que dá, tá? Então, o que é muito importante ter nas sempre carboidrato, proteína e gordura, tá? Eu já fiz diversas lives sobre isso, vou reforçar aqui a importância de a gente organizar as nossas refeições dessa forma, ok? Então vamos relembrar. Precisamos ter carboidrato, proteína e gordura nas nossas refeições. O que é carboidrato? Arroz, massa, pão, batata, polenta, fruta, tá? Tapioca, bolos integrais, biscoitos, cereais, todos os tipos de farinha, tá? Esses são os carboidratos. Junto com os carboidratos, é muito importante que a gente tenha alguma fonte de proteína nas nossas refeições, tá? Quais são as proteínas? Carnes de qualquer tipo, tá? Incluindo os peixes, atum, frutos do mar, os ovos, os leites e derivados. A gente também tem as proteínas de origem vegetal, então, por exemplo, o feijão, a soja, o grão de bico, a ervilha, feijão, soja, grão de bico, ervilha, soja, já falei, tá. Essas basicamente são as proteínas vegetais, tá? Os leites e derivados, enfim. Esses são os grupos das proteínas. E é importante que a gente tenha também a gordura presente nas nossas refeições. A gordura pode estar em diversos formatos, tá? Pode ser a gordura que está dentro da carne, na gema do ovo, a gordura do leite, dos queijos, a gordura que está dentro da chia, da linhaça, das castanhas, das nozes, das amêndoas, do abacate, do coco. É o azeite de oliva que a gente tempera a comida, é o óleo, a manteiga que a gente vai usar para fazer um refogado, por exemplo, tá? Então é muito importante que a gente combine carboidrato, proteína e gordura, tá? E aí, assim, né, gurias, a gente tá numa fase que a gente tá comendo junto com a família inteira, não sei com quantas pessoas que vocês moram, mas é ideal que a gente tente fazer basicamente a mesma comida pra todo mundo, né? Porque senão vai ficar talvez desperdiçando comida, fazendo várias coisas diferentes, né? Então vamos tentar fazer com que a gente coma as mesmas coisas que a família. Claro, quem tem criança em casa, eu sei que tem algumas particularidades, quem tem criança, criança quer comer mais porcaria e tudo mais. Vamos entender que essa é uma fase que não dá pra gente fazer uma alimentação perfeita, equilibrada, porque tá todo mundo junto, tá todo mundo meio estressado, não tem as coisas em casa, tá acabando, não dá pra ir no mercado, então a gente vai tentar fazer o melhor que puder dentro desse cenário, tá?
Então, pega aí, ó, carboidrato, proteína e gordura. Vamos tentar colocar isso nas refeições principais, café da manhã, almoço e janta. Os lanches intermediários já vou falar também, tá? Então, vamos pensar em fazer as melhores combinações para café da manhã, ok? Pensando nessa estrutura carboidrato, proteína e gordura. Vamos lá. Exemplos de café da manhã, tá? Eu posso pegar pão, que vai ser o meu carboidrato. Dentro do pão eu posso colocar, por exemplo, ovo, tá? Ou queijo, tá? Ou as duas coisas juntas, que daí eu vou ter tanto a proteína quanto a gordura. Tanto o queijo quanto o ovo tem proteína e gordura dentro. Se eu quiser, dentro desse sanduíche, colocar, por exemplo, um frango desfiado, ou quem quer colocar de vez em quando um presunto, não é uma coisa que se usa todos os dias, tá? Presunto embutidos no máximo 2 vezes por semana, não é legal mais do que isso, tá? É claro que se nesse momento tu só tem isso, tu vai usar isso, né? Porque a gente tem que entender a realidade que a gente tá vivendo, né? Se eu pegar e fizer um sanduíche assim, colocar uma fatia de tomate dentro, se eu tiver em casa, tipo, hoje de manhã a gente a gente fez aqui em casa, eu e meu marido, pão, a gente só tá com pão branco em casa, a gente passou manteiga, colocou uma fatia de mussarela e colocou um pouquinho de orégano. E geralmente a gente coloca tomate, só que a gente tá economizando tomate porque a gente tá ficando sem. Então a gente não colocou, a gente só colocou queijo, fez uma torrada assim, tá? Isso já coloca carboidrato, proteína e gordura dentro dessa refeição. Se eu quiser acrescentar a isso uma fruta, perfeito, sensacional. Vou estar colocando vitaminas, antioxidantes, minerais, fibras, né? Eu posso comer uma banana, eu posso comer um mamão, a fruta que eu tiver em casa, ou ainda poderia fazer um suco, tá? Quem tá com fruta em casa, aproveita e faz de manhã alguma coisa com fruta. É importante comer fruta de manhã, tá? Porque daí a gente tá acrescentando todos esses nutrientes que eu acabei de falar, que são importantes para nossa saúde, ok? Se eu quiser, junto com isso, tomar um café, um chá, talvez um café com leite, enfim, daí fica a critério de cada uma, tá? Mas olha como pode ser simples, né? Tô falando aqui sobre fazer um sanduíche. Ai, não tem pão integral, meu Deus, vai engordar. Não vai. O que tu vai. Sabe como é que tu vai engordar? Se tu comer 3 sanduíches, se tu comer um sanduíche, tu não vai engordar, tá? Então a gente tem que pensar bastante que nessa questão das quantidades também. Outra opção. Se eu pegar um iogurte e colocar dentro aveia e ou granola, eu posso colocar chia, linhaça e colocar uma fruta? Perfeito. Vou ter carboidrato, proteína e gordura, tá? Que é o nosso objetivo nesse momento. Lembrando, para quem quer emagrecer, que fazer dieta restritiva para emagrecer nesse momento é uma péssima ideia para a saúde, tá? Então, ficar comendo só proteína, cortar o carboidrato, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é muito ruim, isso estressa o nosso sistema imunológico, o nosso corpo inteiro. Não se faz dieta restritiva nunca, muito menos nesse momento que a gente tá vivendo, tá? Outro exemplo de café da manhã. Se eu pegar crepioca, tá? Tapioca é o carboidrato, o ovo que vai dentro da crepioca, a clara é proteína, a gema é gordura. Mistura tudo isso, tem um completo em carboidrato e proteína. Aí os recheios a gente vai tentar fazer os recheios mais saudáveis, né? Eu posso colocar dentro uma banana com canela, posso botar um queijo e um tomatinho e um manjericão. Daí eu vou ter que usar o que eu tenho em casa. Lembrando de novo, eu posso colocar junto com isso um café, um chá, um suco, né? Comer uma fruta e tomar um café também pode ser, tá? Outra opção legal, bolo integral. Gurias, tem 1 milhão de receitas lá no meu Instagram, no meu Facebook de bolos, tá? Vocês podem adaptar tudo que vocês têm em casa. Todos, eu não tenho farinha de arroz. Usa farinha de trigo, usa farinha branca, usa o que tem. Mas não deixa de fazer uma coisa, sabe? Não deixa de tentar fazer alguma coisa mais saudável, de tentar equilibrar suas refeições porque tu tá sem algum ingrediente em casa. Vamos se virar. Ó, eu quero tentar fazer amanhã panqueca, tá? Panquequinha pro café da manhã. Eu tô sem aveia, eu tô sem leite em casa, tá? Eu tenho ovo, farinha branca, eu tenho linhaça, chia, tô com bem pouca coisa mesmo, tá? Porque como eu tava saindo de folga, eu acabei zerando o meu estoque em casa e acabei ficando sem várias coisas e não comprei, porque eu tava saindo pra viajar, tá? E aí então eu fiquei sem várias coisas, mas amanhã eu vou tentar fazer uma panqueca com o que eu tenho, entendeu? Vai ser com farinha branca, paciência, tudo bem. Tá tudo bem, é só uma fase. Se eu não exagerar nas quantidades, se eu combinar carboidrato, proteína e gordura, fica tudo bem, tá? Então, essa opção da crepioca eu falei pra vocês é uma ótima ideia. O bolo integral também. Faz um bolo e junto com esse bolo faz uma batida de fruta, se tu tiver fruta em casa. Bate leite com um pouquinho de mel, linhaça ou chia e põe ali um pouquinho de banana ou a fruta que tu tem, tá? Olha só, já dei várias ideias, né? O sanduíche, a crepioca, o iogurte, a batida, o bolo, tá? Isso tudo dá pra família inteira fazer. Não precisa ser uma coisa que só tu faz. Óbvio, né, que a família tem as suas preferências, então a gente tem que ver o que que dá pra cada uma, né? O que que serve pra cada família, o que cada um tem em casa, ok? Eu vi que algumas pessoas estão com algum problema de conexão.
A princípio, pra mim, tá funcionando bem, tá? Não se preocupem que depois eu vou mandar a gravação lá no nosso canal do Telegram, tá? E fica salvo aqui dentro do grupo também, pra vocês assistirem quando quiserem. Agora a gente vai pensar no nosso almoço. Vamos lá, de novo, o almoço tem que ter carboidrato, proteína e gordura. O que é o carboidrato do almoço? Arroz, massa, batata, polenta, aipim, que é a mandioca, né? O purê de batata, a batata doce, tá? Esses são os carboidratos. E a gente vai tentar colocar, quem tiver em casa, uma fonte de proteína junto com esse almoço. O que é a proteína do almoço? Pode ser carne de qualquer tipo, frango, gado, porco, peixe, quem tiver isso em casa, né? Ou pode ser ovo, tá? E também pode ser a proteína vegetal junto ou apenas ela. O feijão, a lentilha, a soja, o grão de bico, a ervilha. Ontem nós fizemos aqui polenta, tá? Polenta mole, polenta cremosa, né? Que é nada mais é do que farinha de milho com água e um pouquinho de sal e azeite. E fizemos um peixe à milanesa. A gente tinha tilápia congelada e a gente tá tentando usar tudo que a gente tem em casa, né? E a gente optou por fazer ela frita. A gente fez ela milanesa. Meu Deus, comer fritura, que horror. Não tem problema, gurias, é de vez em quando, tá? Então vamos aproveitar para usar as coisas que a gente tem em casa, até para não desperdiçar, né, gurias? Eu acho que esse momento que a gente tá vivendo, ele é muito negativo. Ninguém queria estar passando por isso, tá, gurias? Ninguém. Acho que ninguém gostaria. Mas estamos passando, não temos o menor controle. A única coisa que a gente pode fazer para tentar controlar isso é ficar em casa. Então vamos pensar que, por mais difícil que seja, né, gurias, viver tudo isso, e não é fácil. Semana passada eu fiquei muito ansiosa, tive até uma crise por causa disso. Mas agora eu me acalmei e entendi que esse é o momento pra gente tentar fazer o melhor que dá, né? Eu penso que uma das coisas que a gente pode aprender nesse momento, além de várias outras que eu também acho, é a gente não desperdiçar comida. Se virar com o que tem, tá? Então, tu tem bem pouquinho lá de carne moída congelada. Faz alguma coisa, inventa, não joga fora, por favor. Tu fez bife de almoço, sobrou um pedacinho de bife, guarda o bife, inventa alguma coisa, faz uma tapioca com esse bife, faz um sanduíche, sabe? Não vamos desperdiçar comida, nem hoje na quarentena, nem nunca mais, tá? Vamos tentar usar, vamos se virar com o que tem. Então aqui a gente tá assim, inventando o que dá, tá? Ontem eu tô quase sem salada mesmo em casa, a gente tá super economizando pra não, né? Geralmente a gente come salada de meio-dia e de noite, a gente só tá comendo ao meio-dia, a gente só tá comendo fruta umas vezes por dia, porque a gente tá quase sem nada, a gente tá evitando mesmo sair, levando isso muito a sério. Então ontem eu tive que inventei uma salada lá, que era assim, ó, tomate cereja, tomate mesmo, normal, alface tinha duas folhas, daí eu piquei, coloquei cebola picada, pepino em conserva, e era isso. E azeite de oliva e um pouco de orégano, sal e pimenta, e era isso, sabe? Então, vamos se virar com o que tem. Ah, eu só tenho duas folhas de alface. Não joga fora, faz alguma coisa, tá? Isso é importante para nós, enquanto seres humanos, enquanto saúde, para o mundo, sustentabilidade. O ser humano desperdiça muita comida, isso é muito grave para a agricultura, para o planeta, né? Sem falar toda a questão econômica, tá? Então, vamos se virar do jeito que dá, certo? Então, voltando pensando no almoço, um carboidrato e uma proteína. Se eu quiser fazer, por exemplo, arroz, feijão e ovo, ótimo, vou ter carboidrato, proteína e gordura. Dentro da gema do ovo vai ter a gordura. Se eu comer carne, dentro da carne vai ter a gordura. A gordura vai estar nas coisas que eu refogo também, tá? Hoje a gente vai fazer arroz, estamos só com arroz branco em casa. Como eu falei, eu fiz uma limpeza antes de sair de folga e fiquei sem nada em casa, então a gente só tá com arroz branco. A gente vai fazer um feijão que estava congelado, vamos fazer ovo e vamos fazer abobrinha refogada, que é o que só o que tem, tá? Então, isso já é um almoço completo. Outras ideias completas de almoço, pensando que a gente tem que ter carboidrato, proteína e gordura. Se eu fizer batata, tá? E um frango assado, eu vou ter esses três nutrientes que eu acabei de falar: carboidrato, proteína e gordura. Se eu fizer deixa eu pensar, um purê de aipim e junto um molho de carne moída, ou uma carne no forno, ou um omelete, se eu só tenho ovo em casa, tá? Ou um peixe, ou um atum. Já fizeram atum refogado, tá? Porque atum é uma coisa que não estraga, talvez se vocês tenham alguma latinha aí sobrando, daria pra fazer um atum refogado, fica uma delícia, tá? Que é tu pega, refoga a cebola, coloca o atum, né, na frigideira, coloca tomatinho, salsinha, o que tiver, né? Se só tem atum, vai só atum. Mas poderia colocar azeite de oliva, um pouquinho pra dar um sabor, pimenta, os temperinhos que tu tem, milho, vai inventando, vai colocando as coisas, tá? Eu poderia pegar uma massa também, pegar um espaguete, um macarrão, qualquer formato de massa que tu tenha e fazer um molho com atum, assim que nem eu falei, tá? Daria pra fazer também uma massa com molho de frango ou de carne moída, ou se tu tá sem nada de carne, sem nenhuma proteína, talvez só tenha ovo, faz uma carbonara, entendeu? Se tem um pouquinho de bacon, faz sem bacon, tá? Inventa as coisas, mas combina carboidrato com proteína e gordura.
tá? Essa combinação é muito importante no processo de emagrecimento e para a saúde também é muito importante, tá? É muito difícil que alguém agora consiga ter uma alimentação muito maravilhosa, né? A não ser que tu tenha um grande estoque de comida em casa, ou que tu esteja saindo várias vezes para comprar, né? Ou que tu tenha feito um planejamento excelente. Eu mesma não fiz um planejamento excelente, porque eu não estava em casa, saí de folga, né? Enfim, acabei que perdi minha folga aí nessa situação, e tá tudo bem, né? A gente vai se virar com aquilo que a gente tem dentro da realidade, tá? Aí, no almoço, combinando, fazendo essas combinações que eu falei, então, vou reforçar aqui uma coisa, ó. Carboidratos para o almoço. Batata, batata doce, arroz, polenta, massa, tá? A mandioca, que é o aipim, tá? Um carboidrato. As frutas também são carboidratos, se alguém quiser colocar fruta como carboidrato, tá? E uma proteína que a gente vai colocar junto também. Proteína é o quê? Carne de qualquer tipo, incluindo os peixes, gado, frango, porco, ovelha, o que tu tiver em casa, as carnes que tu come, não sei o que tu tá acostumado a comer, o que tu tem em casa, ou então os ovos, ou então o feijão, a lentilha, a soja, grão de bico e ervilha, tá? Seria legal a gente conseguir ter um carboidrato e uma proteína na hora do almoço. Quem tiver salada em casa, que bom! Que bom! Coma salada, coma pelo menos uma salada por dia. Se tu tem mais em casa, que bom, come também. Tenta apenas não desperdiçar, pra gente não ficar tendo que sair toda hora comprando, né? E vamos pensar também no nosso bolso. E na natureza, que, coitada, não tá suportando tanta desperdício de comida no mundo o tempo todo, né? Tá? Então esse é o almoço ideal para a família. Ah, ó, uma outra ideia que a gente pode fazer um escondidinho, fica uma delícia. Faz um purezinho de batata ou de aipim, né, mandioca, coloca ali um pouquinho de queijo se tu tem, se tu gosta, coloca um frango desfiado ou um, sei lá, siri ou legumes, se tu só tem legumes, cogumelos, carne moída, ou carne sobrou, sei lá, vamos supor que tenha uma carne sobrada de churrasco congelada. Pica ali, faz um molhinho, coloca ali, faz um escondidinho, depois põe a outra camada de purê por cima. Olha só quanta coisa simples, legal que dá pra fazer. Lembrando, cada uma com as suas preferências, com a sua realidade, aquilo que a família gosta, tá? Janta, vamos pensar em opções de janta então. Na janta, a gente pode fazer a mesma ideia do almoço, tá? Pensando em ter o carboidrato, a proteína e a gordura, fazer as mesmas coisas. Até se tu quiser fazer a mais no almoço pra sobrar e ficar pra janta, pode ser. Uma massa, um risoto, uma opção que eu não dei, esqueci de dar, ó. Faz um risotinho, pega um pouquinho de carne e vamos supor que tu tenha feito uma carne assada, um churrasco sobrou aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama isso de carreteiro, né? Que é refogar a carne com tomate, cebola, o que tu quiser e colocar o arroz e fazer como se fosse um risoto, né? Essa é uma excelente opção pra janta. Lembrando, se tu tiver legumes em casa, faça. Faz legumes refogados, faz salada verde, o que tem, né? Cozido, cru, tá? Tenta fazer da forma que tu tiver em casa. A janta pode ser a mesma ideia do almoço, ou tu pode fazer alguma coisa um pouquinho mais leve, né? Se tu quer emagrecer, essa pode ser uma ideia legal. Por exemplo, fazer um omelete com as coisas que tu tem em casa, os temperinhos, daqui a pouco tem legume, alguma carne sobrando. E faz uma salada junto, se tu tiver salada, ou come só os ovos. Ovos mexidos com espinafre. Quem sabe fazer uma sopinha de legumes, se tu tem eles em casa, né? Além da realidade de cada uma, tá? Poderia também a janta ser alguma coisa mais parecida com um lanche. Por exemplo, uma crepioca, um sanduíche, tá? Vamos pensar o que mais? Panquecas poderia ser também. Poderia ser bolo de legumes. Lá no meu Instagram, no meu Facebook, tem um monte de receita. Aliás, aqui dentro do grupo mesmo, Magraflix, tem muita receita já. Tem muito material aqui, muita live de emagrecimento também, quem tiver interesse, tá? Tá? Então, essas são as ideias de janta. Dessa forma, a gente fica com as refeições completas, tá? A gente vai pensar nos lanches, né, intermediários, para quem está acostumado a fazer lanche, lanche da manhã, lanche da tarde. Daí a gente pode ser bem criativas, né, com aquilo que a gente tem em casa. Então, por exemplo, vamos imaginar o lanche da tarde. Ter bolo, tá? Se tu só tem farinha branca, faz de farinha branca. Pega as receitas que estão aqui. Lembrando que nessa semana do equilíbrio da saúde eu também vou passar receitas aqui para vocês, tá? Poderia ser também fruta, tá? Pega uma fruta e faz uma batida, ou faz um suco, ou come uma fruta com iogurte, uma granola. Poderia ser uns cookies integrais, quem tem em casa. Tem receita para fazer bem fácil também lá no meu Instagram, tá? Poderia ser também, vamos pensar o que mais. Quem gosta de sorvete, gurias, tem aquela banana congelada, que tu congela a banana e depois passa no processador ou no liquidificador, também tem a receita lá no meu Instagram, tá? A ideia dos lanches também é a gente tentar colocar o carboidrato junto com a proteína e ou a gordura. Então essas opções todas que eu falei, elas ficam dessa forma bem organizadas.
No meio da manhã, geralmente o intervalo é menor, né? Daí a gente costuma fazer um lanchinho um pouquinho mais leve. Umas frutas e umas castanhas para quem tiver. Ah, não tenho castanhas, tá? Come só fruta, põe um pouquinho de aveia ou canela por cima para tentar controlar a carga glicêmica dessa refeição, que é bem importante para a saúde, para o processo de emagrecimento também, tá? Então vejam bem, dei várias receitas, não são coisas complicadas. A gente vai usar os ingredientes que a gente tem, tá? Esse é o momento de entender que a gente tem que fazer o melhor com o que dá. Tem uma frase que eu sempre digo, que é o seguinte: dentro do pior cenário, a gente pode escolher a melhor possibilidade. Então, vamos supor que a única coisa que tu tivesse acesso nesse momento fosse ao McDonald's, tá? Ah, eu vou ter que ficar comendo só McDonald's, tá? Tem gente que ia adorar, né? Eu sei. Mas lá no McDonald's, por mais que não seja um lugar saudável, lá tem as melhores opções dentro das piores possibilidades. Então sempre dá pra fazer a melhor coisa. Porque lá tem opções de lanches que tem mais fritura ou menos fritura, mais vegetais ou menos vegetais, mais doce ou menos doce, né? Então a gente sempre consegue fazer as melhores opções, as melhores escolhas. Por isso, não importa se nesse momento tu não tem todas as coisas que tu gostaria, não importa. O que importa é, tu tem que pensar, o que que eu tenho em casa, o que que eu faço com isso que eu tenho, tá? É assim que a gente vai pensar nesse momento. E aí eu recomendo, gurias, deixa eu ver o que eu anotei aqui pra falar pra vocês, a questão do planejamento, então, sabe? Dá pra pegar um papel e uma caneta e de uma forma muito simples anotar aquilo que vai comer. Pensar mais ou menos, ó, eu vou fazer de almoço nos próximos dias isso, isso e isso. Pra te poder fazer uma lista de compras, pra quando a próxima vez que tu sair, tu compra tudo e evita sair de novo. Aí evita ficar indo. Eu sei que tem gente que tá indo no mercado todos os dias. Poxa, sabe, Gurias, a recomendação é não ir. Vamos tentar não ir, vamos tentar segurar essa história, né? Vamos tentar ficar em casa mesmo, porque a recomendação é essa. Então, se tu pegar ali um papelzinho e colocar café da manhã isso, lanche isso, almoço isso, janta isso, tu consegue fazer lista de compras, tá? Aí tu compra várias coisas para os próximos dias, tu evita ir várias vezes no mercado, certo? Quando tu for fazer a tua lista de compras, sempre separa ela por seção do mercado. Eu faço isso sempre, independente de quarentena, tá? Isso eu faço a minha vida inteira, faz muito tempo e é muito bom. Eu coloco, por exemplo, assim, ó, uh, hortifruti, tá? Eu escrevo tudo que eu quero comprar ali na seção dos hortifrutis. Açougue, tudo do açougue. Limpeza, tudo da limpeza. Higiene, tudo da higiene. Porque quando tu entra no mercado, tu faz mais rápido, tá? Tu vai direto ali, pega o que precisa, tu evita ficar tendo contato com as pessoas, né? E com o mercado, enfim, e vai embora logo, tá? Isso é bom também, por quê? Porque quando tu vai com lista no mercado, tu gasta menos, porque daí tu vai direto ao ponto. Não fica zanzando no mercado, ah, esse chocolatinho, essa bolachinha, fica aparecendo coisa que não precisa, tá? Então a gente acaba comprando, gastando menos, comprando o essencial, evitando comprar muita besteira. Eu sei que tem gente que tá com criança em casa e tá fazendo bolo de chocolate com cobertura, eu sei, tá tudo bem, é uma fase. Sabe que a gente tem que cuidar, gurias, as quantidades. E a gente vai ter uma live que a gente vai falar só sobre autocontrole com as quantidades e eu vou ensinar vocês a como ter mais autocontrole com as quantidades, tá? Então fiquem tranquilas que a gente vai ter isso aqui. Quem puder congelar algumas coisas também, vai fazer feijão, faz um pouquinho a mais, já deixa congelado pra se virar outro dia, faz uma sopinha de feijão, daí vai inventando as coisas. E também quero dizer pra vocês, gurias, que a gente não pode pirar se alguma coisa sair do nosso planejado, tá? Porque vamos supor que tu planejou que tu ia fazer todos os dias uma salada por dia, um legume por dia, e por ventura aquilo lá estragou. Ou então a família quis outra coisa. Relaxa, tá tudo bem. A gente não vai conseguir fazer tudo 100%. Se tu planejar e alguma coisa não der certo, daqui a pouco tu planejou e não deu pra ir no mercado, não sei, a gente não sabe também o que vai acontecer em frente, né? Então, assim, se as coisas não saírem como a gente planejou, vamos tentar fazer o melhor, sabe? Se não der pra emagrecer nesse momento, beleza, mas também não vamos engordar, porque engordar vai ser um prejuízo, né? Engordar vai ser ruim. Se o teu objetivo é emagrecer, tudo bem se tu não emagrecer, mas fica do jeito que tu tá? Porque tem um prejuízo de 5 quilos, vai ser um horror, né? Porque daí tu já tava querendo emagrecer, daí mais 5 quilos, sabe? Então esse não é o momento pra ficar pensando, meu Deus, eu preciso emagrecer. Mas assim, também a gente não precisa engordar, tá? E por isso que nós vamos ter aqui lives sobre compulsão alimentar, ansiedade, quantidades. A gente vai ter ainda muito material pra ajudar vocês nesse período. A gente sabe que não é um momento fácil, né, gurias? Mas assim, a gente tem que aprender a viver com essa realidade. Não tem nada que a gente possa fazer a não ser ficar em casa. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. E assim, a gente aprender a conviver com isso faz com que esse momento seja um pouco menos ruim, né? Eu não vou melhorar o mundo melhorando os meus hábitos, né? A única coisa que eu posso fazer pelo mundo nesse momento é ficar em casa.
Mas assim, eu posso fazer por mim, eu posso tentar ficar um pouco melhor. É difícil, eu sei, mas por isso que eu trouxe a psicóloga aqui também pra ajudar, sabe? Então vamos tentar fazer com que esse momento, por mais que ele não seja o ideal, o que a gente gostaria, que ele seja menos ruim, sabe? Porque a gente faz escolhas, gurias, ninguém vai ficar em casa, né? Mas o resto que a gente pode fazer estando em casa pode ser bom também, pode ser menos pior. Pode ser um pouco mais agradável essa experiência se a gente se envolver com coisas melhores, mais positivas, né? Evitar se ficar sendo bombardeado o tempo inteiro pelas notícias, porque isso deixa a gente mais ansiosa, a gente não tem controle. Então vamos usar o tempo para tentar ficar melhor, tá? Fazer um cardápio ali, tentar fazer algumas receitas, se virar com o que tem em casa, entendeu? Quando se tu vê alguma receita minha e tu ficar com dúvida, manda uma pergunta, ó, Natália, eu queria trocar tua coisa, o que que tu sugere? Se eu tenho tua coisa em casa, eu tento responder tudo que eu posso, tá? Então, vamos tentar fazer com que esse momento ele seja um pouco mais agradável, tá? Isso vai passar de alguma forma, de um jeito ou de outro, no momento que tenha que passar, isso vai passar, e a gente quer sair bem dessa situação, né? Então a gente quer sair com saúde, a gente quer sair sem ter engordado, a gente quer sair estando bem com a família, e estando bem dentro da gente também, tá, gurias? Então isso está nas nossas mãos. O coronavírus tá lá fora, né? Eu não posso controlar ele. Eu posso controlar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Então é isso que a gente tá tentando fazer, tá bom? Então espero que de alguma forma tenha contribuído com vocês nesse momento. Amanhã temos mais uma live, fiquem de olho aqui, tá? Eu vou colocar sempre receita, vou colocar as ideias de ferramenta e a gente tem as outras lives também. Quem quiser convidar alguma amiga, alguma familiar, alguém, enfim, para participar, manda o link aqui do grupo do Facebook, manda o link do Instagram. Vamos tentar fazer uma rede de pessoas um pouco mais tranquilas e equilibradas mentalmente, fisicamente nesse momento, tá bom? Um beijão para vocês e até mais.